Por que é importante nós dosarmos o ferro aí nos nossos pacientes e a gente quantificar aí quanto que esse paciente tem e, se necessário for, a gente suplementar ou até orientar na redução aí desse ferro. Eu sou Geisa Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta. Seja muito bem-vindo aí ao nosso Conversa de Esteta, espaço para a gente discutir as estratégias de como nós podemos utilizar os exames laboratoriais para que a gente possa entregar aí melhores resultados estéticos aos nossos pacientes. Então, qual que é a importância aí do ferro no nosso organismo? Primeira coisa que nós temos que compreender é que o ferro, ele é um mineral essencial. E para ele ser um mineral essencial, nós precisamos de tê-los em concentrações ideais e constantes. Uma das coisas mais importantes que a gente pensa em ferro de imediato é em relação à anemia. Por que isso? Porque o ferro, ele é essencial para que a gente tenha uma formação adequada da hemoglobina. E quando a gente tem uma hemoglobina bem estruturada, uma hemoglobina que ela está bem formada, tamanho ideal, peso ideal, volume ideal, então tá tudo perfeito, essa hemoglobina consegue entregar melhor o oxigênio aos tecidos. Então, o principal para nós, não o principal, mas de imediato que nós temos que pensar é o seguinte: garantindo níveis ideais de ferro para o paciente, eu consigo pelo menos controlar que o paciente não tenha uma anemia ferropriva. A anemia por deficiência de ferro é uma das anemias mais comuns na população brasileira, dentro dela nas mulheres. Por que nós mulheres, né? Porque a gente menstrua e quando a gente menstrua a gente perde ferro, perde sangue, perde o ferro junto. Então é importante que a gente dose, que a gente verifica como que está aí esse paciente. Então a hemoglobina, ela é formada de um pedacinho M e um pedacinho globina. E esse grupo M, nós temos moléculas de ferro. E o oxigênio, ele se anexa aí nessa molécula de ferro para formar a hemoglobina. Então todo o sangue que é circulado pelo corpo, ele carrega aí esse oxigênio. Se nós vamos trabalhar com o paciente, por exemplo, para qualquer disfunção estética que a gente precisa de levar oxigênio, de levar nutrientes, garantir que aquela circulação naquela região esteja perfeita, porque para que tenha uma melhor oxigenação. Quando esse paciente não está oxigenando bem, nós temos quadro de apóxia. E a apóxia faz o quê? Com que aquele tecido morra. E se ele morre, ele vai liberar resíduos ali, porque o corpo, consequentemente, vai fazer com que as células tenham que macroficar aquela região, aquelas células mortas, e isso gera um processo inflamatório. Então, o corpo que ele está em apóxia, que é o que é a falta de oxigenação, ou a não entrega de oxigenação de forma satisfatória, isso não vai fazer com que os nossos resultados não sejam satisfatórios. Então vamos entender um pouquinho como que funciona aí o metabolismo de ferro, para que a gente comece a entender o porquê que esse mineral é extremamente importante para a gente, tá? Quando a gente absorve o ferro, nós temos ferro de duas origens. Nós temos o ferro de origem animal, que normalmente ele é mais rico em ferro 2, né? Ferro 2 positivos. Ou nós temos o ferro de origem vegetal, que geralmente são ferro mais 3, ou seja, ele possui 3 prótons, né? E o nosso corpo, em algumas situações, ele necessita do ferro 3, e em outras situações, ele necessita do ferro 2. Então, para que a gente consiga absorver esse ferro, independente se a gente ingere ele 2 ou ingere 3, nós precisamos de converter ele em 2 para que ele seja absorvido ali a nível de intestino. Então, ali no duodeno, quando termina o estômago, antes da gente começar o intestino, nós temos uma pequena fração que é o duodeno. É ali nesse duodeno que acontece a transformação do ferro em 2,
para que a gente consiga absorver ele a nível de intestino. E aí, olha que interessante. Se o nosso intestino, se ele está íntegro, se as células epiteliais e intestinais elas estão conservadas, estão satisfatórias, a gente consegue filtrar aí essa absorção de ferro conforme a nossa necessidade. Isso funciona assim. Se o nosso estoque de ferro está ideal e a gente ainda tem uma alimentação em ferro, nas células ali do nosso intestino, ele começa a armazenar esse ferro, armazenar ferritina ali a nível de intestino, tá? Por quê? Porque nós estamos com ferro de uma quantidade ideal. Então, o nosso intestino, ele começa a selecionar, começa a acumular aquele ferro ali. Aí o que acontece? Se a gente não precisa daquele ferro, as nossas células epiteliais, elas são descamadas e essa ferritina é eliminada no cocô, eliminada nas fezes. Quando nós temos uma carência de ferro, que o nosso organismo entende, nossa, as minhas reservas estão baixas, o ferro na corrente sanguínea está um pouco baixa, eu preciso de aumentar um pouco as minhas reservas e aumentar a quantidade de ferro, as células intestinais, ela absorve esse ferro e leva isso para a corrente sanguínea. Então, quem controla essa absorção de ferro? É o momento de trazer para dentro do sangue. Não, é o momento de tentar eliminar um pouquinho. É a ferroportina, que ela, como se fosse uma porteira, vem para dentro ou não, a gente não precisa mais. Só que olha que interessante, nós temos ali a nível hepático uma substância que chama epicidina. Essa substância é ela que sinaliza a ferroportina para falar assim, estamos precisando de ferro ou não estamos precisando de ferro. Então, se a epicidina aumenta, ela consequentemente sinaliza ali para a ferroportina e fala assim, precisamos de ferro, então manda para dentro. E a gente começa a absorver mais ferro e estocar mais ferro na molécula ferritina. Só para ficar claro, nós temos o ferro, nós temos a ferritina. O que é isso? O ferro é o mineral necessariamente bruto. Só que o ferro, ele não gosta de ficar disponível, solto ali no sangue. Ele gosta de ficar intracelular, ele gosta de ficar anexado ali numa proteína dentro da célula. Então, quando a gente vai dosar o ferro sérico, a gente não consegue quantificar os níveis ideais de ferro. Por quê? Porque ele gosta de ficar dentro da célula, ele é intracelular. Então, às vezes a gente pode dosar o ferro sérico do paciente, que é o ferro que está livre ali na corrente sanguínea, e a gente achar que esse ferro está baixo ou ele está alto, mas não pode ser tão preciso. Por quê? Porque ele não é extracelular, ele gosta de ficar dentro da célula. Então, a gente se baseia melhor na quantidade de ferro que o nosso organismo tem através do exame que é ferritina. A ferritina é uma molécula que ela armazena, que ela estoca ferro. Essa ferritina, cada molécula de ferritina, ela consegue suportar mais ou menos 4.500 moléculas de ferro. Então, o melhor exame para a gente verificar se o paciente ele está tendo ferro, quantidade de ferro de forma satisfatória, não é somente dosando o ferro sérico, mas também verificando os seus estoques de ferro, que no caso é a ferritina. Em algumas situações, quando o paciente está inflamado, principalmente uma inflamação, não somente uma inflamação subclínica generalizada, mas uma inflamação mais pontual, mais assertiva a nível de fígado, o paciente ele começa a aumentar a epicidina. A inflamação hepática aumenta a epicidina. E o que acontece com isso? A epicidina vai lá na ferroportina e fala assim, absorve aí ferro, porque nós estamos precisando de ferro. Então, às vezes, a ferritina, ela também se torna um marcador inflamatório. Por que inflamatório? Porque quando nós temos um aumento de inflamação, nós aumentamos o sinalizador que pede para absorver aí mais essa ferritina, para acumular mais esse ferro. Então, o ferro, em valores ideais,
ele é necessário para o nosso organismo, inclusive para que várias reações metabólicas aconteçam, mas quando esse ferro ele está aumentado, ele passa a ser também um marcador inflamatório. Só que os marcadores inflamatórios, eles não podem ser olhados de forma isolada. Por exemplo, existem diversos exames que são considerados marcadores inflamatórios. Eu não posso olhar um exame isolado. Para que os marcadores inflamatórios tenham peso, para que a gente consiga levar em relevância, nós precisamos analisar um grupo de perfis inflamatórios e verificar quantos que esse paciente está positivo ou não. Por exemplo, 5, 6 exames que são marcadores inflamatórios. Desses 5, 6, quanto que o paciente deu positivo? Por quê? Porque a ferritina, ela se torna um marcador inflamatório. Mas se somente a ferritina dá aumentada, pode me dizer que esse paciente está tendo um distúrbio hepático, por exemplo, um problema a nível de fígado, e não são um marcador inflamatório. Então eu preciso de avaliar isso com o meu paciente. Outra coisa extremamente importante que nós temos que lembrar constantemente é que nós profissionais estetas, nós trabalhamos o quê? Promovendo beleza, saúde, autoestima, rejuvenescimento para o nosso paciente. E para a gente consiga garantir a integridade dos nossos procedimentos estéticos, nós precisamos que proporcionar ao nosso corpo, proporcionar ao organismo do paciente subsídios para que ele consiga ter uma ótima formação de colágeno, para que ele consiga ter fibras de elastina, para que o ácido hialurônico que é produzido pelo corpo, que a gente tem aqui no corpo, que ela permaneça em estoque. Por quê? Porque o ácido hialurônico, assim como outras substâncias do nosso corpo, conforme nós vamos envelhecendo, ele vai diminuindo, o nosso corpo para de produzir isso. Então nós temos que conservar o que nós já temos. Dentro deles, dentro dessa conservação dos rejuvenescimentos, nós precisamos de garantir que o paciente tenha ferro em níveis ideais. Não somente pela entrega de oxigênio, conforme eu comentei agora há pouco, mas porque um dos minerais, um dos nutrientes essenciais para que o corpo consiga formar colágeno e formar fibras de elastina é ter ferro. Nós precisamos ter ferro, oxigênio e vitamina C. Outros minerais também, magnésio, selênio, em si, mas esses três que são o ferro, o oxigênio e a vitamina C, nós precisamos deles em maiores concentrações. Então, se o paciente tem uma deficiência aí desse ferro, consequentemente vai interferir nos nossos procedimentos a nível de rejuvenescimento, porque está faltando a matéria-prima básica para o meu paciente estimular, ter aí a formação de colágeno. Tá? Por que a gente tem que pensar muito em associar os sinais e sintomas dos pacientes com o que a gente vai investigar? Um paciente que tem uma deficiência de ferro, normalmente ele evolui para uma anemia. Pacientes anêmicos, eles vão relatar para vocês cansaço, indisposição, falta de concentração. Só que esses sinais e sintomas se assemelham a muitos outros sinais e sintomas que podem ser outras coisas também. Então a gente tem que começar a juntar essas informações. O paciente que tem uma deficiência de ferro, consequentemente uma ferritina mais baixa, o paciente vai ter quedas de cabelo. É batata. Então vocês começam a pensar, o paciente está indisposto, está com preguiça, está com sono, está com falta de concentração. Como é que está o cabelo? Quando você lava o cabelo, você percebe que cai muito o cabelo. Quando você vai limpar a casa, você verifica que tem muitos fios de cabelo jogados no chão. A tua roupa tem muitos fios jogados. Por quê? Porque isso são sinais de que o paciente está tendo uma queda de cabelo. E nós temos que atentar em chamar a atenção disso para o nosso paciente, porque às vezes o paciente ainda está em estágio inicial e ele não conseguiu ainda associar que realmente nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos meses, quando ele vai lavar o cabelo, está caindo muito, na roupa está mais suja de cabelo. Então são sinais que nós temos que conversar com o nosso paciente. Uma outra coisa extremamente importante é que a ferritina aumentada, ou seja, tendo ferro em estoque,
é uma matéria-prima essencial para que a gente consiga produzir, dar estímulo para a nossa tireoide produzir os hormônios de tireoide. Então a tireoide, para ela conseguir produzir o T4, que é um pré-hormônio, nós precisamos de algumas matérias-primas. Dentro dela, ferritina de valores mais elevados, ferritina de pelo menos acima de 70. Se o meu paciente não tem uma ferritina ideal, a minha tireoide vai começar a não conseguir produzir T4 de forma satisfatória. E quais que são os malefícios disso para nós que somos profissionais estéticos? Através do T4, a tireoide converte esse T4 em T3, que é o T3 livre. O T3 é o hormônio da vida, a gente chama de bateria da vida. Todas as nossas células do corpo, nós precisamos de ter esse hormônio para que elas funcionem. Então veja bem, se você vai dar um estímulo para o seu paciente, que seja para produzir colágeno, elastina, ou que seja para controlar uma celulite, para melhorar uma tonificação, para poder melhorar uma gordura localizada, qualquer estímulo que você vai dar para o seu paciente, para qualquer procedimento estético, se as células desse paciente não estiver responsiva, ela não vai conseguir entregar para você uma resposta boa. Então, se você quer que o seu procedimento estético tenha um bom resultado, você precisa de garantir que a tireoide do seu paciente funcione de forma satisfatória, para que ela consiga produzir T3, que é o hormônio da bateria da vida. Todas as células do nosso corpo possuem receptores para esse hormônio. Se nosso corpo não produz T3 de forma satisfatória, o metabolismo vai ficar muito mais lento. Metabolismo mais lento, o paciente tende a acumular mais gordura, o paciente tende a reter mais líquido e os seus resultados eles serão mais lentos. Então, às vezes você fecha um protocolo com o paciente e fala assim, olha, a partir da terceira, da quarta sessão, nós já vamos ter um resultado bacana. Não um resultado perfeito, mas o paciente já vai começar a visualizar uma diferença a partir da terceira, da quarta sessão. E de repente você faz 5, você faz 6, você faz 7 sessões e você ainda não conseguiu entregar para o seu paciente aquele resultado, nossa, que você está esperando. E aí o que acontece? A culpa não é somente sua por estar executando a técnica talvez errada. Não, é do metabolismo do paciente, é do organismo, é do terreno biológico do paciente que não está funcionalmente ativo para responder. E olha que interessante, se você perceber, se você através dos exames laboratoriais, você constatar que o seu paciente está com os níveis inadequados de ferro, você pode suplementar o seu paciente. Você suplementando, você vai elevar esses níveis de ferro. Consequentemente, eleva a ferritina. E se você eleva a ferritina, a tireoide começa a trabalhar de forma satisfatória. Tireoide funcional, uma tireoide em equilíbrio, o corpo inteiro entra em harmonia. Então, ao invés de você gastar 4, 5, 6, 10, 15 sessões para que o paciente tenha um resultado de nossa, que bacana, você consegue fazer isso com 3, 4, com 5 sessões. Por quê? Porque o terreno biológico do paciente está de forma satisfatória. Isso é de extrema importância. Se nós temos um paciente que tem um problema de tireoide por consequência de uma deficiência de ferro, nós vamos ter um paciente que vai ter mais queda de cabelo ainda. Um paciente que ele vai ter uma pele muito ressecada. Um paciente que vai ter um envelhecimento precoce muito acelerado. Por quê? Porque nós precisamos do T3 para que a gente tenha beleza, rejuvenescimento. Por quê? Porque se as células não estão trabalhando em harmonia, se elas não estão trabalhando no ritmo que elas precisam, a gente começa a ter degradação do metabolismo. Então o paciente vai estar mais envelhecido. Se você pegar um paciente que ele tem, por exemplo, a idade biológica dele muito mais envelhecida do que a idade cronológica, vale a pena investigar o metabolismo desse paciente, investigar a concentração de ferro, concentração de ferritina, o perfil de tireoide, para verificar o porquê que esse paciente está apresentando tanto ser mais velho do que na verdade ele é, tá?
Por que a gente geralmente tem uma deficiência de ferro? Nem sempre é só por carência de ingestão do mineral. Na grande maioria das vezes, nós começamos a ter a deficiência do ferro porque o nosso intestino está inflamado. Ferro, ele é um mineral que ele está em abundância aí na nossa alimentação. Então ele está nos vegetais, nas frutas, nas castanhas, nas carnes. Então é muito fácil nós termos a ingestão adequada de ferro por dia. Só que se o paciente é um paciente que ele faz uso de alimentos inflamatórios constantemente, ele vai inflamar o epitélio intestinal. Então ele vai desequilibrar a ferroportina desse paciente. Porque a ferroportina, ela fica ali mais íntima com o lúmen do intestino, com a luz intestinal. Então, se está inflamado, essa inflamação, essas citocinas inflamatórias, desativa esse sistema de ferroportina. Então, o paciente começa a não absorver ferro. E olha só que ironia, olha que coisa legal. Presta bastante atenção nisso, porque isso é importante. Lembra que lá no início da live eu falei para vocês que quando nós temos um corpo inflamado, nós aumentamos a epsidina lá do fígado, que sinaliza a ferroportina para falar assim: olha, eu preciso de ferro, absorva ferro. Portanto, eu vou ter um aumento aí da epsidina, mas se o epitélio intestinal estiver inflamado, a minha ferroportina não vai conseguir receber essa informação. Então ela não consegue absorver o ferro. E quando nós temos uma inflamação, aumenta as interleucinas no nosso corpo, porque as interleucinas são citocinas inflamatórias. E essas citocinas, elas acabam agredindo a parede celulares de algumas células. E as células intestinais, elas também são células que guardam ferritina, que estocam ferritina. Quando a gente começa a ter um processo inflamatório desencadeado, que seja, estou falando de processo inflamatório crônico, tá? O que acontece? A gente começa a lesionar as células do epitélio. Então a gente começa a ter aumento de ferritina na corrente sanguínea. E às vezes você vai dosar ferro e ferritina do seu paciente, você vai ver que o seu paciente tem uma ferritina aumentada, mas tem um ferro baixo. Por quê? Porque esse paciente não está conseguindo absorver o ferro, porque a ferroportina, ela está meio que bloqueada por causa da inflamação. E aí você fala assim: nossa, mas eu não estou entendendo. O paciente tem uma ferritina alta, que me mostra que as reservas de ferro estão altas, que há um excesso de ferro na corrente sanguínea, e em contrapartida, a dosagem de ferro do meu paciente está baixa. O que está acontecendo? Está acontecendo exatamente porque o seu paciente está inflamado e essa inflamação está aumentando a epsidina do paciente, mas não está conseguindo comunicar com a ferroportina lá a nível intestinal. Então o paciente não está absorvendo ferro. E a inflamação, de uma forma geral, está rompendo as células e liberando a ferritina na corrente sanguínea. O ideal é que a gente não dose ferritina do paciente em processos agudos. Por quê? Porque em processo agudo, de inflamação aguda, o paciente vai ter lesões de células e, consequentemente, vai aumentar a ferritina. Então, eu estou me referindo a processos crônicos, quando o paciente tem uma inflamação crônica. E vocês vão pegar pacientes que vocês vão dosar ferritina, transferrina, que é quem transporta o ferro, e a ferritina, e vai estar confuso. Você vai ter transferrina livre, você vai ter ferritina alta e ferro baixo.
E você pode ficar confuso. Por que isso? Porque o seu paciente está inflamado. Se ele está inflamado, ele não consegue absorver o ferro. E por que você tem que ficar ciente dessa informação? Porque se você ignorar esse detalhe, você vai começar a suplementar o seu paciente com sulfato ferroso e esse paciente não vai absorver. E aí você vai ver que a ferritina está cada vez mais alta, o ferro está cada vez mais baixo. E aí esse paciente pode evoluir para uma anemia inflamatória. O que é essa anemia inflamatória? Nada mais é do que todo esse sistema que nós acabamos de conversar. Inflamação que inibe a absorção de ferro, que lesiona as células do intestino ou até células hepáticas, libera ferritina na corrente sanguínea, você dosa, vê uma ferritina alta e ferro baixo. Aí o seu paciente vai estar com todos os sintomas de anemia, de cansaço, de indisposição, vai ter queda de cabelo, vai ter um envelhecimento precoce, vai ter talvez até um acúmulo de edema, vai ter aí um aumento da formação de celulite, de tecido adiposo. Por quê? Porque esse paciente está inflamado. A inflamação responde tudo isso. E você vai perceber, às vezes, que esse paciente está com uma deficiência de ferro e não tá. Foi falta de investigação, foi falta de você entender todo esse metabolismo. Então, nem sempre suplementar o ferro é o ideal. Precisa de entender todo essa bioquímica para que a gente veja onde está o problema, para que a gente consiga solucionar o problema. Então, a partir daí, é mais um motivo para que você entenda o porquê que a ferritina também se torna um marcador inflamatório, tá? Outra situação que a gente pode pensar, fora aí a inflamação intestinal, né? Qualquer tipo de inflamação intestinal. Se nós temos parasitas, vermes, qualquer tipo de vermes, o verme no intestino faz com que a gente não absorva os nutrientes. Por quê? Porque o verme, ele quer pra ele. Ele é egoísta. Tudo quanto é tipo de nutrientes que você começar a ingerir, ele quer pra ele. Então, o verme o parasita vai ficar muito nutrido e o corpo muito carente. E aí esse paciente começa a entrar em carências metabólicas. Então, se atente para os sinais de palidez, de cansaço, de falta de concentração, queda de cabelo, pele muito ressecada. Um outro fator extremamente importante que vocês precisam ficar atentas, principalmente em pacientes mulheres, é em relação ao fluxo menstrual da mulher. Se a mulher relata para você o seguinte: olha, minha menstruação é muito intensa, eu sinto muita cólica, eu solto coágulos de sangue durante a menstruação, isso significa que a progesterona dessa mulher está baixa. E a progesterona está baixa, um dos primeiros sinais, um dos primeiros porquês, na verdade, é por inflamação intestinal. Quando nós temos uma inflamação a nível de intestino, o primeiro órgão que acomete na mulher é o útero e nos homens são os testículos. Então, por isso que às vezes nos homens você encontra prostatite. O que é isso? Inflamação da próstata. Tá vindo por quê? Proveniente da inflamação intestinal. A mulher tem uma inflamação no útero, ela descama muito, sente muita dor, sangra muito. Por quê? Porque a progesterona tá baixa. É a progesterona que protege o útero. E aí, olha só, se a sua paciente relata que ela tem esse sangramento abusivo, que ela geralmente fala assim: olha, Jolis, eu nem menstruo, eu tenho hemorragia, eu tenho que usar absorvente de uso noturno durante o dia, o tempo inteiro, eu troco de absorvente constantemente, porque, cara, eu fico até desfalecida, de tanto que eu perco sangue, eu passo mal. Essa paciente que te relata essas características é uma paciente que está perdendo muito sangue, consequentemente ela perde muito ferro. Consequentemente, a ferritina dessa paciente normalmente é um pouco mais baixa. Então, essa paciente tem uma tendência muito maior a apresentar uma anemia por deficiência de ferro ou até mesmo evoluir para um hipotireoidismo subclínico. Por quê? Porque está faltando ferritina nas concentrações ideais. Então, a anamnese que nós vamos fazer com o nosso paciente, ela é extremamente importante. Todos os detalhes que o paciente te passa são informações importantes. Por quê? Porque você vai juntando quebra-cabeça.
Eu afirmo para você que está aqui me assistindo que nem sempre você perguntou para sua paciente mulher, durante a anamnese, como que é o fluxo menstrual dela. Se ela sente muita dor de cólica, se ela solta coágulos de sangue ou não. E isso são informações importantes para que você possa investigar melhor essa paciente. Uma paciente que te relata esses sintomas, você precisa sim investigar o hemograma, ferro e ferritina dessa paciente, tá? Agora vamos pensar também num outro porquê que ferro aumentado é um marcador inflamatório e o porquê que isso é ruim pra gente. Nós temos os tão famosos aí, né, que são os radicais livres provenientes do oxigênio. Então, o que acontece? Nós necessitamos do oxigênio para viver. Sem oxigênio, a gente morre, certo? Ele é aí um gás essencial. Só que mais ou menos aí de 2 a 5% do oxigênio que a gente respira, ele é transformado aí em radicais livres. Por quê? Porque o oxigênio, ele é uma molécula muito legal, ele é muito gente boa, ele faz amizade com todo mundo. E por ele ser muito legal, ele acaba perdendo um elétron da sua esfera mais externa. Então, por ele ser muito gente boa, ele tem essa facilidade de doar um elétron. E quando a gente doa um elétron, ou quando a gente ganha um elétron a mais, a gente desemparelha os elétrons externos. E aí desorganiza. Então, quando a gente desequilibra isso, a gente transforma num radical livre. O nosso corpo, a natureza, sabiamente, entendendo que nós precisamos do oxigênio para respirar e que mais ou menos entre 2 a 5% do nosso oxigênio acaba perdendo ou ganhando elétrons e se transforma num radical livre, o nosso corpo, sabiamente sabendo disso, ele possui antioxidantes capazes de neutralizar aí esses radicais livres. Então, para que o nosso corpo consiga neutralizar esses radicais livres, nós precisamos de ter nutrientes essenciais nas quantidades ideais, constante, tá? E aí a gente vai evoluindo. Esse radical livre proveniente do oxigênio, ele vai evoluindo, chega uma hora que a gente transforma aí no peróxido de hidrogênio. Nós conversamos um pouquinho sobre o peróxido de hidrogênio na nossa live hoje aqui dia 5ª da terça-feira, por causa do cobre, né? Nós conversamos um pouquinho sobre isso. E aí, olha só, quando nós temos esse peróxido de hidrogênio, o peróxido, ele não é necessariamente considerado um radical livre. Por que ele não é considerado? Porque a sua órbita externa está pareada. Então, tem parzinhos de elétrons. Só que o peróxido, ele também é gente boa, ele também é legal. E ele ainda tem um agravante ainda que torna ele mais fantástico. Ele tem facilidade de passear pelo corpo, por tecidos que são aquosos. Então, como o nosso corpo, ele é muito rico em água, ele é praticamente composto por água, o peróxido de hidrogênio, ele passeia livremente por qualquer tecido do nosso corpo. E ele também tem a facilidade de doar um elétron ou de receber um elétron. E aí, quando o peróxido de hidrogênio ele tem essa vulnerabilidade de ganhar ou de perder elétrons, ele se transforma aí em um radical livre. E aí ele transforma em um radical livre que é o hidroxil. E o hidroxil, ele é o mais potente dos radicais livres. Ele é o que faz o estrago maior, ele é o vilão da história. Porque o nosso corpo, de forma endógena, não produz antioxidantes para neutralizar esse radical hidroxil. Júlia, mas onde que entra o ferro aí nessa história? Porque nós não estamos conversando hoje sobre o ferro? Estamos. Lembra que eu comentei que o peróxido de hidrogênio, ele consegue circular tranquilamente por todo o nosso corpo porque ele tem facilidade de lidar com a água? E ele também é super gente boa, tem uma facilidade de ganhar e de perder elétrons? Pois é aí que o ferro entra. O ferro, ele também é legal.
e ele ama doar um elétron para uma outra molécula. Então o ferro vai passeando, quando ele está em excesso, ele encontra aí o peróxido de hidrogênio. Nossa, amigo, toma aqui um elétron para você. Então o que acontece? O ferro, quando ele encontra com o peróxido de hidrogênio, ele acaba facilitando a formação do radical hidroxilo. E essa reação chama reação Fenton, que é a facilidade de você promover o aumento da produção de radical hidroxilo pela facilitação que o ferro fez. Então, gente, o ferro, a níveis ideais, ele é perfeito, ele é essencial, nós não podemos ficar sem ferro por hipótese alguma. Mas o excesso do ferro facilita não somente o processo inflamatório que nós já vimos até aqui, mas facilita essa reação de Fenton, que produz esse radical hidroxilo. E esse radical hidroxilo, ele é tão vilão, ele é tão ruinzinho, que ele é assertivo. Ele vai lá no DNA da célula e causa a maior bagunça. E quanto mais nós temos radical hidroxilo no nosso corpo, mais doenças nós temos. Doenças de todos os tipos, doenças como câncer, como doenças degenerativas, nós temos o envelhecimento precoce, qualquer tipo de doença. Por quê? Porque esse hidroxilo, ele foi lá e lesionou o DNA. Aí uma célula que tem o DNA modificado, a reprodução dessa célula vai vir defeituosa e começa uma cascata de bagunça. Então, nós precisamos de ter entendimento, domínio sobre essas funções para que a gente consiga entender a fisiologia do paciente, compreender quais exames que a gente deve solicitar, quando e o porquê, e o mais importante, para que a gente saiba interpretar o que esse exame está querendo nos dizer. Então, Júlia, eu sou esteta, eu não sou médica, eu não preciso de entender tudo isso. Precisa, eu também não sou médica, eu sou dentista e biomédica, eu sou profissional esteta, assim como você que está aqui me assistindo. E por que eu defendo o uso dos exames laboratoriais na estética? Porque você sabendo interpretar, sabendo ler o que os exames laboratoriais querem te falar, você consegue corrigir e direcionar o metabolismo do seu paciente através de uma ótima suplementação, através da ortomolecular, através dos nutracêuticos, conforme você prefere. E você pode sim suplementar o seu paciente, desde que você saiba o momento de suplementar, o porquê suplementar e a concentração de suplementar. Entende aqui comigo, o ferro ele é essencial e ele é necessário, mas ele em excesso, ele é o vilão e ele faz uma catástrofe. Se você não entende sobre isso e você não compreende, você pode às vezes até querer suplementar o seu paciente, mas você pode suplementar errado. E aí, ao invés de você estar melhorando o seu paciente, você está dando recursos para ele inflamar cada vez mais. Um paciente inflamado, ele responde com mancha, ele responde com todas as disfunções estéticas possíveis e imaginárias. Todas as disfunções, elas são provenientes de um processo inflamatório crônico, tá? Então, onde que eu vejo que os profissionais estetas, eles estão errando? Primeira coisa, não entende da fisiologia humana. Ponto. Gente, desculpa, é um tapa na cara, mas essa é a real. E se você não entende a fisiologia, você não tem resposta para os porquês. Então, você pode fazer um procedimento estético e você não compreendeu o porquê que o seu paciente não está respondendo. Então, sabe aquela paciente que veio te procurar, que está lá com envelhecimento muito precoce? Aquela paciente que a idade biológica dela não está compatível com a idade cronológica? Essa paciente, o corpo dela está te dizendo que algo não está legal. Então, você precisa de saber investigar o que não está legal. O porquê, onde que está o distúrbio. Se for uma deficiência de ferro, suplemente. Se for um excesso de ferro, retire ferro dessa paciente. Controle o terreno biológico. Eleve essa paciente para uns níveis satisfatórios, metabolismo ideal. Aí você vai ter um bom resultado. Então, se você tem
pacientes que não respondem bem aos seus tratamentos, se você está mudando de protocolo constantemente, o seu paciente não responde, se a durabilidade dos seus procedimentos não estão satisfatórios, você precisa investigar as funções metabólicas desse paciente. E isso se faz através dos exames. Então, não solicitar os exames é um erro, porque aí você não consegue descobrir a causa. E se você não sabe o que é a causa, você não consegue resolver o problema, tá? Para que a gente tenha, por exemplo, a formação de antioxidantes de forma endógena, nós precisamos garantir que o nosso paciente tenha vitaminas e minerais de formas essenciais. E como que eu vou saber se meu paciente está carente, se está em excesso ou não? Dosando. Hoje nós conversamos sobre o ferro, nós já conversamos sobre outros minerais. O cobre é a mesma coisa, o cobre ele é essencial. Mas se eu tenho cobre em excesso, ele me ajuda a ser um marcador inflamatório também. Se eu não tenho o cobre em quantidades ideais, esse paciente não consegue formar antioxidantes. Então, gente, como que você vai saber isso? Dosando, avaliando, tá? E o mais importante também, onde que vocês também podem errar e que eu vejo que isso é comum. Às vezes, vocês até solicitam os exames. Às vezes, você até sabe qual exame solicitar para avaliar o que você deseja. Mas você não está sabendo interpretar esse exame da forma correta. Você precisa avaliar esse paciente de acordo com os valores ideais e não os valores de referência. Valores de referência é para quem está procurando doenças, é para quem está procurando já um distúrbio mais grave. Nós somos capazes de devolver a homeostase do nosso paciente a partir do momento em que a gente trabalha com valores ideais. Tudo bem? Dúvidas, não dúvidas? Por que eu falo que vocês têm que saber interpretar os exames? Lembra que eu comentei agora há pouco que às vezes você vai pegar paciente com ferritina aumentada, com ferro sérico baixo e você vai ficar confuso? Você tem que saber se esse paciente está conseguindo ou não absorver o ferro. Porque se esse paciente não estiver conseguindo absorver o ferro, precisa de investigar o que está acontecendo ali que ele não está absorvendo esse ferro. Se ele não está absorvendo, a gente tem que entrar com recursos, porque se esse paciente vai evoluir para outros tipos de anemia, não somente uma anemia inflamatória, vai juntar uma anemia ferropriva, tá? Esteta, só para a gente resumir, para que você grave, né? Para que seja mais simples e que você grave. Nós precisamos de ferro para termos oxigênio. Nós não conseguimos oxigenar o nosso corpo se nós não tivermos ferro em níveis ideais. Oxigênio, a gente precisa de oxigênio para qualquer procedimento estético que você vai fazer do seu paciente. Então, às vezes você pode ter iatrogenia porque você fechou os olhos para uma deficiência de ferro do seu paciente que causou uma deficiência de oxigenação e que, consequentemente, te proporcionou uma cicatrização errada. Um paciente que não cicatriza de forma ideal, ele pode responder com mancha, com uma cicatriz ou até com um machucado, uma ferida, uma necrose. Aí você pensa assim, nossa, mas eu fiz tudo certinho, eu não consigo entender por que o paciente, eu fiz um pertuito para passar uma cânula, o paciente evoluiu para uma ferida, essa ferida estendeu um pouco mais, virou pus e o negócio está tomando a proporção que eu não sei. Por quê? São vários, uma infinidade, mas um dos motivos pode ser que o seu paciente não esteja oxigenando de forma satisfatória. E isso pode ser em consequência de uma deficiência de ferro. Então, às vezes você comete um erro que você não sabe por que eu errei. Você errou porque o metabolismo do paciente não estava adequado para responder aquilo de forma satisfatória. Ok? Beijo para vocês. Muito obrigada pela companhia. Gratidão por estarem aqui comigo. Durmam com Deus no escuro, sem cheiro e sem som. Beijo, obrigada, fica com Deus e até a semana que vem.